Obrigado, Léo. Sempre carinhoso, sempre fofo, adoro vir aqui. Todo ano você já conhece a minha vida, né? Todo ano eu estou aqui. É verdade, é verdade. Povo católico, muito obrigado por estarem aqui nessa manhã. A gente vai falar de confissão de crianças. Ó, que bacana. Vocês sempre pediram que eu falasse sobre crianças aqui, né? Eu sempre falei sobre crisma, meu rolê sempre foi muito mais catequese de adultos, mas tá aqui, confissão de crianças. Quero lembrar para todos vocês que a gente tem um livro publicado pela editora Ave Maria, Crime, Castigo e Misericórdia, que fala justamente sobre confissão. E eu vou dizer, a confissão talvez seja um dos sacramentos mais relegados de todos, né? A gente se prepara para casar, a gente se prepara para batizar, a gente se prepara para a primeira comunhão, a gente se prepara para a crisma, a missa inteira nos prepara para a Eucaristia. Agora a confissão você chega lá e improvisa. Não é assim? E não pode ser, está errado. E você, catequista, é o primeiro que tem que saber que isso está errado, né? Então, Crime, Castigo e Misericórdia é um grande compêndio de toda a doutrina da confissão, aplicada, inclusive, aos tempos modernos, em que, né, as pessoas estão começando a ficar neuróticos com a confissão, com os pecados, com o inferno. Então, a gente traz uma série de questões ali que atendem justamente às demandas modernas sobre a confissão. Não é neurose, não é um peso, é ao contrário, é misericórdia. E as pessoas precisam redescobrir isso. Vamos lá. Vamos para a nossa apresentação. Como preparar uma criança para uma boa confissão. Esse é o desafio de todo catequista, botar essas crianças para confessar. Falei, né, nosso livro mais completo do sacramento da confissão. Aviso desde já, antes que vocês saiam correndo no fim da palestra, porque é isso, né? Ide em paz e o Senhor vos alcance. Não é assim? Então, antes que vocês saiam correndo no fim da palestra, eu estarei logo após a palestra aqui no estande da Ave Maria, dando autógrafos no livro para quem quiser e for lá comprar, tá bom? E aproveita que aqui está com um desconto especial. Você não vai encontrar esse livro com o mesmo preço nas livrarias por aí, nem na Amazon, tá bom? Então, aproveita aqui. Então, já fiz o jabá do livro, né? Então, antes, vocês correm. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Quem me assistiu ontem na Estação 2, permanece porque essa palestra não é a mesma, apesar de ser quase a mesma, tá? Então, vamos embora. Primeira coisa, se a gente vai falar de confissão, a gente precisa entender, afinal, a criança peca. Ela peca, porque a gente ouve falar, né? Não, criança não tem pecado, ela é inocente, ela não peca. E isso não é bem verdade. Ela peca. Talvez ela não peque mortalmente. Né? Por quê? Porque você sabe, você é catequista, então você sabe, a criança, ela não tem o pleno conhecimento. Né? Ela pode até estar violando uma matéria grave, pode estar querendo fazer, então tem o pleno consentimento, mas ela não sabe o que é uma matéria grave, né? Ela não sabe, não conhece. Então, dificilmente uma criança vai pecar mortalmente, mas ela vai pecar. Ela tem os resquícios do pecado original. Ela vai pecar, né? Você pega a criança, por exemplo, eu tenho 6 filhos, né, galera? Eu sei o que eu estou falando. Então, você pega, por exemplo, a criança brava. A ira é muito fácil na criança. Né? Você diz, olha, você não pode pegar esse biscoito aí, e ela já joga no chão, bate pé, não é? Então ela deixa fluir a ira. A inveja, principalmente quem tem filho, mais de um filho sabe disso, e quem teve irmão ou tem irmãos também sabe disso. Eu brinco que você pega, como é que você divide um bolo entre amigos? Você pega o bolo, bota na mesa e corta, não tem problema nenhum, né? Agora, como é que você divide um bolo entre irmãos? Você pega um bolo, bota na mesa, arruma uma mira laser e vem para cortar milimetricamente igual, porque senão começam as acusações. O dele é maior que o meu, o dele tem mais cobertura que o meu, o dele tem uma castanha que o meu não tem.
Ah, mas você não gosta de castanha. É, mas o dele tem. Por que o dele é mais especial? Então, a criança tem muito dessa disputa, tem muito da inveja. Por que ele tem e por que eu não tenho? É claro que é uma inveja que ela nem se dá conta de que é uma coisa má, mas está ali, faz parte da concupiscência, faz parte daquela corrupção que o pecado original faz com todos nós. Então está ali, ela peca assim, né? A mentira, a criança mente o tempo todo, principalmente quando é para fugir de problema. Então tá ali, quebrei um negócio, ela olha, aí você chega, e quem foi que quebrou? Foi ele. Então se ela tem um ele para apontar, é na hora. Se não tem um ele para apontar, ela vai dizer, ih, caiu. Mas esse vaso estava aqui, o que aconteceu com ele? Eu estava aqui olhando, ele caiu. Caiu, né? É o famoso, e às vezes vem o famoso sem querer, né? Mas a gente vai falar do sem querer depois. Então, criança de fato peca. E por que isso é importante? Porque só a gente, para preparar para a confissão, precisa que a criança perceba o pecado. Não com peso excessivo, não com culpa excessiva, não com, uma grande preocupação neurótica do pecado. A gente não pode botar peso excessivo neles. Mas ele tem que reconhecer o certo e o errado. Ele precisa entender que fez o errado, né? Então você precisa dar a ele a capacidade de discernir o certo e errado. E isso vai depender da idade. A maneira como você vai fazer isso vai depender muito da idade. Atenção, catequistas, principalmente os de pré-catequese, tá? Como é que você constrói a consciência dessas crianças para o pecado? Vamos lá. Dos 3 aos 5 anos, até os 2 esquece. Deixa a criança só vivendo, tá? Dos 3 aos 5 anos, ou seja, quando entrar aquela criança de pré-catequese ali, pequenininha, 4, 5 anos, 3 é raro, mas 4, 5 já vai para a pré-catequese, você precisa entender que essas crianças, elas entendem o mundo de uma maneira muito preto-branco, né? Regra literal e concreta. Isso aqui pode, isso aqui não pode. E ele cumpre aquilo, não tem nenhuma nuance. Ele faz o que dá recompensa e evita o que dá problema. Então, hoje, né, a gente tem a psicologia nos dizendo para estimular o comportamento positivo. É isso. Na minha época de criança, na época que eu tinha aqui esses 3 a 5 anos, como é que a minha mãe me ensinou o certo e errado? Quando eu acertava, eu não fazia mais que a obrigação, né? Quando eu errava, o chinelo me avisava que eu tinha feito besteira. Não era assim? Com você também não foi assim? Com a maioria foi. Todo mundo aqui tomou a chinelada santa da mãe, né? Que é aquela chinelada que não erra. Eu podia estar a 1 quilômetro de distância, o chinelo me achava. Então, o certo e o errado para essas crianças, eles vão ter a ver com a experiência delas. Eu brinco muito sobre isso, falando, por exemplo, uma tomada. A criança vai botar o dedo na tomada, né? Como é que você briga com ela? Você não vai falar para ela, olha aí, tem uma corrente elétrica alternada. Você não vai falar isso para a criança. Ela não vai entender e vai meter o dedo lá e pronto. Ela vai evitar. Você faz o quê? Você grita. Você fala, sai daí, não bota o dedo. Para quê? Para tomar um susto e entender que aquilo é uma experiência negativa. Ou ela enfia o dedo e vai, por ela mesma, entender que é uma experiência negativa. E aí ela vai aprender. Então é nesse nível a criança de 3 a 5 anos, né? Ela só sabe o certo e errado de uma maneira muito concreta. Ela entende toda a sua capacidade de decisão através da obediência aos pais. Então os pais são a grande referência dela. O que o pai e mãe dizem que é legal ou não é legal, é o que ela faz. Aqui, quando eu falo de pais, eu estou falando, obviamente, pais irresponsáveis, né? A avó, o avô, né? A professora do colégio, né? Enfim, se ela já estiver na creche. Então, ela sempre vai ter o certo e errado, o julgamento dela vai estar do lado de fora. Vai ser alguém que diz para ela o que é certo e o que é errado. E ela não percebe, ainda não tem uma noção sobre intenções. Então, caiu alguma coisa e quebrou, aí vem o foi sem querer, né? Caiu, mas não foi minha intenção, ela não pensa nisso.
Caiu, quebrou, caiu, quebrou. Ela não está pensando em intenções. Então ainda é muito difícil trabalhar nesse momento a questão do pecado. O que você pode é tentar começar a incutir valores. Para isso servem as famosas histórias, os contos de fada, aquelas historinhas, tipo o Chapeuzinho Vermelho mesmo, né? 3 porquinhos que todo mundo ouviu e tem lá uma lição. Olha, isso aqui é o certo, olha, isso aqui é o errado, né? Trazer boas lições, começar a estimular quando ela acerta, para que ela saiba sempre fazer o certo. Começar a introduzir a divindade, mamãe do céu, papai do céu. Você já pode falar, obviamente, em Jesus Cristo, na Virgem Maria, só que é mais difícil, dos 3 aos 5 anos, para ela abstrair Deus. Ela ainda não tem essa capacidade. Então, fazer essa comparação, né? Você tem uma mamãe no céu, você tem um papai no céu, ajuda ela a entender a importância de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, mas ela ainda não vai associar culpa, mas ela já está carregando os conceitos que ela vai precisar mais tarde, dos 6 aos 8 anos, aí sim, para começar a aprender, porque dos 6 aos 8 anos a criança já começa a entender coisas mais amplas, regras mais amplas. Ela já começa a entender, olha, você não pode ir na cozinha. Se for na cozinha, fecha a porta. Quando for no banheiro, desliga a luz. Então, uma coisa que tem a ver com outra. Ela já começa a fazer esse discernimento, que ela não tem até os 5 anos. Mas ela ainda não entende a questão das intenções. Esse é o famoso sem querer da criança. Que você briga com ela, olha, você fez essa besteira. Aí ela fala, mas foi sem querer. Então, ela não julga a intenção como uma coisa relevante. Então, ela ainda não internaliza o certo e o errado. Mas ela já fica triste quando ela recebe um feedback negativo. Ela já fica triste quando o pai e a mãe dizem para ela que ela errou. Então, ela já é capaz de receber alguma carga de culpa. De novo, a gente não quer incutir culpa na criança, a gente não quer que ela cresça traumatizada com aquilo. Então isso tem que ser feito de uma maneira muito tranquila, né? De que forma? Dando esse feedback, olha, meu filho, o que você fez não é legal, você tem que melhorar. Ela já consegue entender esse conceito, que ela precisa melhorar. Ela já consegue entender, por exemplo, que ela precisa pedir desculpa. Essa é a fase em que você começa a botar os irmãos juntos e dizer, olha, abraça o irmão. Pede desculpa para o seu irmão. Por quê? Porque ela já consegue entender, ela errou, mas tem uma palavra mágica que conserta o erro, que é o pedido de desculpas. E aí cabe aos pais refletir esse pedido de desculpas em Deus. E dizer, Deus, né, papai do céu, ficou chateado. Então vamos pedir desculpa aqui junto com o papai, junto com a mamãe, para papai do céu. Você que é catequista de pré-catequese, olha, vamos todo mundo, você fez alguma coisa hoje de ruim em casa? Você fez bagunça? Fizemos bagunça, a criança sempre faz. Então isso sempre, esse sim você sempre vai ter. Então vamos junto aqui com a catequista, pedir desculpa pela bagunça que a gente fez. Papai do céu, mamãe do céu, desculpa pela bagunça que eu fiz em casa. Então você já começa a incutir na criança a necessidade de pedir desculpas a papai do céu pelos seus atos ruins, né? Começa nesse momento como se fosse um adestramento. Ela precisa se acostumar com isso. Porque só na idade seguinte, dos 9 aos 11 anos, que é em geral a idade em que eles vão fazer primeira comunhão e que eles vão de fato passar pela primeira confissão, é só nessa idade que de fato eles entendem, né, que o certo e errado, eles são mais complexos. Eles entendem regras complexas e entendem as intenções por trás das regras complexas. Então já é possível dizer, olha, é culpa sua. Nesse momento, eles também começam a olhar para fora, porque até aquele momento, a criança, ela olha para os pais, ela olha objetivamente para as coisas. Ela não está olhando o impacto dela. O vaso quebrou, ponto, né? Ela não pensa em mais nada. Agora ela já começa a pensar no próximo. Ela já começa a entender que ela pode fazer mal ao outro. Ela já começa a entender que brigar com o irmão não é só feio, é algo que causa dor
no irmão. É algo que causa dor nos pais. Então ela já está preparada para entender que as atitudes dela impactam nos outros. Então ela já consegue refletir sobre as atitudes. Você já consegue botar uma criança dessa sentada e falar: olha, vamos pensar se você fez a coisa certa. Vamos pensar no mal que você causou. Vamos pensar no bem que você está fazendo. Vamos pensar em como você está agindo com seus irmãos, com a sua família, com a sua escola, com seus amigos. Agora preste atenção nessas chaves. Já é possível entregar para essa criança um exame de consciência. Né? Você consegue fazer com que ela vasculhe a consciência dela para entender o certo e errado. Mas para isso, catequista, você precisa simplificar o caminho dela. Porque você precisa respeitar todas essas etapas. Então, se você tem crianças de pré-catequese, você vai pegar leve. Se você tem crianças na idade da catequese, aí sim você já pode trazer um exame de consciência. Não adianta tentar trazer exame de consciência para uma criança de 5 anos. Ela não vai fazer, ela não vai entender, tá? Agora, qual é a tua missão enquanto catequista e preparador da confissão? A sua missão é simplificar. Você não vai entregar para a criança a teologia sobre o sacramento. Você precisa estudar a teologia do sacramento. A criança não. Você precisa saber simplificar. E eu dei aqui as chaves para você. Eu acabei de falar, mas eu vou esquematizar para você entender. A gente precisa ajudar as crianças a interpretarem as ações delas dentro das leis de Deus, mas sem complicar. Não adianta pegar as crianças e ficar lendo com elas os 10 mandamentos. Eu sei que na catequese você vai mostrar os 10 mandamentos para ela e não tem problema nenhum. Mas você não precisa ficar esmiuçando isso, porque aquilo não é a realidade dela. A gente vai ver mais tarde que talvez seja útil aprofundar só alguns deles. A gente vai chegar lá. Mas, por enquanto, eu queria que você entendesse como é que você faz esse caminho de simplificação. Olha ali, nos primeiros quadradinhos, né? Nos quadradinhos mais escuros. Você vai pegar os mandamentos de Deus, os 3 primeiros mandamentos. Como é que se dividem os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, 1, 2, 3, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, e guardar domingos e festas de preceito. São mandamentos sobre Deus e sobre a igreja. E do 4 até o 10º, são mandamentos sobre o próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Como a si mesmo. Então, você vai justamente usar estes ensinamentos. E olha, cara, isso não fui eu que inventei, né? Quem dividiu os mandamentos assim foi o próprio Cristo, o grande catequista, aquele que realmente sabe, né, ensinar sobre o céu. Então, ele pega todos os mandamentos sobre Deus e concentra amar a Deus sobre todas as coisas. Todos os mandamentos sobre as pessoas e concentra amar ao próximo como a si mesmo. Então você tem estes 2 grandes mandamentos para ensinar para as crianças. Você vai chegar para as crianças e vai simplificar todos os mandamentos de Deus e da igreja em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas a criança, nesse ponto, ela é ensinada a amar. Mas você precisa dar elementos para ela julgar. Como é que eu julgo o certo e errado? Ela não sabe. Aí você vai trazer as palavras-chave para que ela entenda com o que ela precisa se relacionar e como que ela precisa se relacionar. Então as palavras-chave, quando a gente fala de amar a Deus sobre todas as coisas, é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a igreja, os santos. Então você vai entregar para ela, olha, você precisa amar a Deus. Você precisa amar Jesus, respeitar Jesus, amar Nossa Senhora, respeitar Nossa Senhora, amar os santos, respeitar os santos, amar a igreja. Amar a igreja. Você não tem que dizer para a criança, olha, você é obrigado a ir à missa todos os domingos e festas de preceito. Ela não vai entender isso. Isso é uma prisão. Ela precisa amar a igreja. Você precisa do preceito. A criança precisa do amor. Amar a igreja. E por amar a igreja ela vai.
Porque não é ela que vai sozinha. É a mãe, o pai, a avó que vai levar, o catequista que vai levar. Só que ela pode ir batendo o pé, ou pode ir feliz. Se ela ama a igreja, ela vai feliz. Se ela ama a igreja, ela vai com interesse. Da mesma maneira, você precisa traduzir os mandamentos do amar ao próximo como a ti mesmo, também em palavras-chave que ela entenda o que ela precisa amar e defender. A família, os colegas, a escola, os amigos. Então ela precisa entender onde é que precisa estar o coração dela. Onde é que ela não pode errar. Ela não pode errar com os amigos. Ela não pode errar com a família. Ela não pode errar com a escola. Ela não pode errar com os colegas. E aí vai também da realidade da criança. Às vezes as crianças estão num clube, não pode errar no clube. Elas estão num curso, não pode errar no curso. Aí você tem que adaptar a realidade das crianças. Onde é que você está, quem elas são. Mas você precisa dar a ela os grandes elementos que ela precisa, sabe, firmar na vida dela. Isso aqui eu não posso errar. No futebol eu posso errar. Na natação eu posso errar. Errei abraçada, não tem problema nenhum. Né? Agora, na escola eu não posso errar. Na escola eu tenho que respeitar. Na família eu não posso errar. Meu pai e minha mãe eu tenho que respeitar. É essa simplificação que você precisa fazer. É sobre amor. Né? Se o pessoal pudesse botar o slide na tela, eu ia ficar feliz, obrigado. É sobre amor. É menos sobre obediência. A obediência é consequência do amor. A criança obedece porque ama. A criança não obedece porque tem medo. É horrível quando a criança obedece porque tem medo. Ela precisa obedecer porque ama, principalmente a igreja. Jamais criem crianças que tenham medo da igreja, porque elas crescem e vão embora. A gente não pode fazer isso. Criem crianças que amem a Santa Igreja. É sobre amor. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Presta atenção. A chave que o próprio Cristo dá. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Está aqui. Como o Pai me ama, eu também vos amo. Perseverai no meu amor. Como é perseverar no amor de Deus? Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Como também eu guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. João 15. Jesus dá a chave. Amar é respeitar, é guardar os mandamentos, é obedecer. Então, a obediência é a consequência direta do amor. Então, essa catequese aqui, quando a gente fala de confissão de criança, pecado de criança, ela não é sobre a culpa, ela é sobre o amor. Então, indo adiante, agora que a gente entendeu que a gente não precisa e não deve entregar para as crianças um conjunto de regras, a gente precisa entender como falar de perdão, como introduzir o perdão na vida da criança. E aqui eu vou pedir licença para ficar alguns segundos calado, porque eu queria que você contemplasse a imagem a seguir, porque a imagem que eu vou trazer agora, no próximo slide, é a imagem do perdão, é a imagem que resume tudo o que nós estamos falando aqui. É essa a imagem. A igreja doméstica é a primeira fonte do perdão e do amor de Deus. Uma criança bem trabalhada na igreja doméstica, com amor e com perdão, ela não me dá trabalho na catequese para entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas, para entender o que é amar ao próximo como a si mesmo. Porque ela é profundamente amada e perdoada na igreja doméstica. E aqui, olha a beleza disso, olha como Deus fez as coisas perfeitamente. Infelizmente as famílias, estão escassas. Vamos dizer assim, as famílias que são realmente igreja doméstica, infelizmente. Porque um homem e uma mulher se casam, e qual é a grande missão deles? Educar os filhos na fé. Essa é uma das promessas do matrimônio. Você faz essa promessa no dia do matrimônio, você promete isso aqui. Você promete ser a primeira imagem de Deus para a criança. Pai e mãe, você é sacerdote da igreja doméstica. Você é a primeira imagem de Deus
para aquela criança. E quando isso funciona na igreja doméstica, a missão da catequese é muito mais fácil. Porque eu quero dizer para você agora qual é a missão da catequese. Eu vou resumir todos os tipos de catequese em uma imagem. A missão da catequese... vou pular o slide. A missão da catequese, porque se a família doméstica, se a igreja doméstica não funciona, é você que tem que fazer funcionar, né? Então a missão da catequese é essa. A missão da catequese, eu lembro que eu estive aqui nesse mesmo palco no ano passado e falei, o nosso lugar, o meu lugar, o lugar que eu quero estar é este abraço, é o abraço do Pai. Para quem não lembra, essa é a imagem, aquela imagem dali, é a imagem do filho pródigo, né? do pai que abraça o filho pródigo. Aquele abraço é o nosso lugar, é ali que nós queremos estar, no abraço do Pai pela eternidade. Aquele abraço do Pai começa na igreja doméstica. Qual é a função do catequista, qual é a função de toda a catequese? Transportar o abraço da igreja doméstica para a igreja católica, a igreja universal, né? Então o que você precisa é fazer aquela criança entender que o amor e o perdão recebidos dentro da igreja doméstica, eles são o amor e o perdão que também devem ser recebidos na comunidade, na igreja como um todo, né? Então você precisa tirar aquela criança, fazer com que aquela criança entenda que a igreja agora não se resume só à família. Ela é muito maior, nós somos uma família muito maior. Agora, catequista, é isso, o que aquele slide ali falava. Esse está na ordem errada. É o que aquele slide ali falava. Se não tem a igreja doméstica, é contigo. Porque muitas crianças, eu diria infelizmente hoje, a maioria, chegam na gente sem a igreja doméstica, sem ter tido esse abraço na igreja doméstica. Chegam às vezes até maltratadas pela igreja doméstica, infelizmente. Chegam traumatizadas, chegam terceirizadas. É isso. Catequista, olha, pega meu filho e resolve ele. Então, a gente pode reclamar, né? A gente pode aqui falar, puxa, não devia ser assim. Legal, mas agora que é contigo resolver. Você não pode abandonar aquela criança, você não pode deixar ela no limbo, né? Você precisa fazer essa transição, esse abraço acontecer. Nem que você dê a ela esse abraço, você catequista. É por isso que você tem que ser amoroso, carinhoso. É por isso que você tem que amar cada criança. E é por isso que você faz tão bem isso, que você chora quando ela faz primeira comunhão. Não é assim? Os catequistas tudo chorando quando devia estar organizando, e o padre fica, corre minha filha, e você lá, não, eu já vou. É isso. Eu sou assim. Eu faço catequese de criança, mas eu sou há 24 anos catequista de adultos. E, meu Deus, os adultos vão se crismar e estou lá eu chorando. Não é a criança fofinha, é um galalau de 2 metros, barba, e eu estou lá, fulano, encontrou Cristo. É isso. Agora, isso antigamente era eu lá embaixo, fazendo a operação da missa. Agora é eu no altar. Na última eu soluçava tanto que o bispo parou de crismar para me olhar. Diácono, você quer tomar água? Não, eu quero ficar aqui, estou te ajudando. Eu estou segurando o óleo, bota o dedo aí. Então assim, eu estava lá segurando o óleo para ele crismar e chorava, o óleo estava aguado já, né? Mas é isso, você ama aquelas pessoas. Por quê? Porque você precisa, os seus olhos precisam refletir o amor de Deus. Gente, eu fui convertido assim. Eu fui convertido na crisma, por um padre que me olhava, e quando ele falava de Deus, ele não ficava, ai, você é muito bonitinho. Não era isso. O abraço dele era falar de Cristo. O abraço dele era eu olhar para os olhos dele e ver os olhos dele brilhando de paixão quando ele falava de Cristo. E eu dizia, pô, eu quero, é isso que eu quero, esse é o meu lugar. Esse aqui é o meu lugar, é esse abraço, é o poder repousar a minha cabeça no Pai que me acolhe e me perdoa. Isso, o nome disso é misericórdia.
O Papa Francisco diz: a misericórdia, ela é muito mais do que a justiça. A misericórdia, ela vai além da justiça. A misericórdia, ela não me pune pelas minhas faltas, ela me perdoa pelas minhas faltas. É isso que você precisa ser. Você precisa ser o rosto da misericórdia para suas crianças, para os adultos também, mas aqui falamos para suas crianças. Elas precisam sentir no catequista, na catequista, o que talvez não sentiram na igreja doméstica. É uma responsabilidade enorme? É. Mas você decidiu ser catequista, e é por isso que você está aqui. Então, se você está aqui, é para, é para fazer esse trabalho, é para ser igreja, é para olhar com esses olhos, é para transmitir esse abraço. Esta é a catequese. Nós somos catequistas para ensinar a cuidar, ensinar aquela criança a cuidar do amor a Deus, da sua igreja, amor da família, amor aos amigos. É sobre amor, é sobre amor, é sobre confiança. É isso que a criança precisa. Ela precisa do teu amor, ela precisa da tua confiança, atenção. Ela precisa, vou para o último, ela precisa da tua parceria. Parceria. Por que parceria? O que é parceria? Olha, isso lá no final da catequese. Eu estou com medo de me confessar, eu estou nervoso. E aí você senta e conversa. Olha, você quer conversar comigo? Olha, a minha primeira confissão, como é que foi? Eu contei isso aqui para o padre. Você tem alguma coisa assim para contar? É isso. O padre vai de parceria. Você não precisa dizer vai, você não é um professor, você é um catequista. Você é mais do que um professor. Você não está ali para dar matéria, você está ali para amar. Então, parceria. Agora, atenção, comunidade. Catequese não pode alijar catequizando da comunidade. No diretório novo da catequese de 2020, a palavra comunidade aparece mais de 120 vezes. A palavra catequista não aparece nem 100. Por quê? Porque a comunidade é o lugar da catequese. Eu vou falar disso mais tarde. Eu tenho testemunho sobre isso. Mas a comunidade é o lugar da catequese. A comunidade é o lugar em que o amor se realiza, se pratica. Se é uma comunidade católica verdadeira, por óbvio. É o lugar em que a criança vai se sentir acolhida. É o lugar em que ela vai perceber que existe uma igreja além da família dela. E se infelizmente a família dela não é uma igreja doméstica, ela vai perceber a grande novidade da igreja de Cristo, que é o seu povo. A igreja não é uma instituição, a igreja não é uma sala de aula. A igreja é um povo que caminha junto, unido, rumo ao céu. E é por isso que você precisa simplificar o caminho da criança. Porque é sobre amor. Alexandre, mas vamos lá. Na prática, como é que eu faço, como é que eu monto um exame de consciência? Cada comunidade é única. Então você vai ter que entender na sua comunidade como fazer. Mas aqui, eu vou te ajudar a exercitar. Pegamos os 10 mandamentos e pegamos o mandamento da igreja. Vamos lá nos 10 mandamentos. Vamos discernir o que é sobre Deus. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo sobre a ti mesmo, como a ti mesmo. Vamos primeiro naquilo que interessa sobre Deus. Os mandamentos que falam sobre Deus, e a igreja, né, mandamentos de Deus e igreja, seus santos, são os 3 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos. Então vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Interessa para as crianças? Guardar, não tomar seu santo nome em vão. Interessa para as crianças? Guardar domingos e festas de preceito. Interessa para as crianças? Você vai pegar esses 3 mandamentos e uni-los em amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a igreja, amar ao próximo, amar aos santos. O próximo ainda não. Amar os santos. É isso. Respeitar os santos. Ir à missa. E os mandamentos da igreja? Os mandamentos da igreja são todos sobre a igreja. Só que
vamos discernir o que interessa ou não interessa. Vamos lá. Primeiro mandamento: ir à missa todos os domingos e abster-se de trabalho. Interessa? Mais ou menos. O ir à missa interessa. O abster-se de trabalho ainda não é da realidade da criança. Não faz sentido. Depois, confessar-se ao menos uma vez ao ano. Ela ainda nem começou a confessar. Comungar uma vez ao ano. Ainda não recebeu a primeira comunhão, né? Observar jejum e abstinência. Você pode até educá-la a isso, mas ainda não está na hora. Ela ainda não é chamada ao jejum e abstinência de carne. E ajudar a igreja nas suas necessidades. O dízimo ainda não é hora. Então, dos mandamentos da igreja, você só vai olhar de fato ouvir a missa. Então você pode apresentar os mandamentos, mas você não pode jogar isso na cabeça dela. Ela não está preparada, não está na hora. Então você vai trazer isso para dentro do amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o que você precisa tirar daí? Amar a Deus, amar a Jesus, amar a igreja, respeitar os santos, vir à missa. É isso. Criança, quando você ama a Deus, você respeita a Deus, respeita os santos, respeita Jesus, o Espírito Santo, respeita a igreja, você vem à missa. É isso. E aí ele vai entender onde ele não pode errar. Agora, quando a gente olha os mandamentos, vamos falar do amor ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Aí vamos olhar os mandamentos de 4 a 10. Me digam os que interessam ou não. Já está marcado aí, né? Honrar pai e mãe interessa? Muito, né? Muito. Não matar. Não está, ainda não é a hora de falar sobre isso com a criança. A não ser que você esteja em uma comunidade que tenha criminalidade e que ela esteja exposta a isso, que tenha violência em volta dela, que seja um assunto inevitável. Mas se você puder evitar, se não houver uma necessidade especial, isso aqui não interessa ainda, né? 6º mandamento: não pecar contra a castidade. Gente, não faz sentido nenhum falar disso. É a família que fala sobre essas coisas, não é o catequista. Então, esse também a gente não vai entrar. Não furtar. Não furtar a gente fala. Por quê? É muito comum você pegar a coisa do seu amiguinho. Todo mundo fez, eu fiz, vocês fizeram. Pegou a borracha do amiguinho e não devolveu. Ele precisa entender que isso é errado. Ele faz sem pensar. De novo, não é uma questão de culpa. É uma questão de entender certo e errado. Não levantar falso testemunho, né? Quebrou. Quem foi? Foi ele. Né? É o não levantar falso testemunho. Esse precisa. Agora, cobiçar as coisas do próximo, a mulher do próximo, aí não está na hora. Então você vai pegar esses mandamentos que interessam, honrar pai e mãe, não furtar, não levantar falso testemunho, e vai traduzi-los em atitudes. Qual é a atitude que você espera daquela criança? Ame a sua família, obedeça aos responsáveis, aos professores, respeite os amigos. É isso. E com esses valores em mãos, tanto sobre Deus, quanto aqueles sobre o próximo, você monta a sua. Eu trouxe um exemplo aqui, você pode montar a sua, mas eu já trouxe o exemplo pronto. Quiser fotografar, fica à vontade. Você monta o seu exame de consciência. Que é um exame de consciência simples para a criança poder entender o que é. Olha, eu lembrei de rezar todos os dias, eu presto atenção na missa e rezo com respeito, eu estava brincando na missa. Eu falo o nome de Deus com carinho ou uso de forma errada? Isso é Deus. E família? Eu obedeço os meus pais, eu respeito os mais velhos, eu agradeço quando eu recebo alguma coisa, sou educado ou sou ingrato? Eu falo a verdade ou minto para me safar? Né? Com os amigos, como é que eu ajo com os meus amigos? Eu sou bondoso e trato bem? Eu brigo, respondo com raiva? Sou egoísta? Eu partilho os meus brinquedos, aquilo que eu tenho, com os meus amigos? Sobre mim mesmo, eu faço as tarefas, o meu dever de casa, os meus estudos, aquilo que a minha mãe pede, sem reclamar? Quando alguém precisa de mim, eu ajudo ou eu ignoro? Eu peço desculpas quando eu faço alguma coisa de errado? Isso é um exame de consciência. Quando você faz isso, a criança cobriu Deus, a igreja, seus santos, a missa, os amigos, a família, a escola, tudo que é importante para ela. A gente não pode cobrar nada além disso de uma criança em idade de catequese. E de novo, podem ter questões especiais da tua comunidade
que você precisa trazer para cá. Mas aí é você, com a sua inteligência e com a sua visão de comunidade, que vai montar. Mas vai montar desse jeito, simplificando ao máximo. Não coloque, não traga a culpa para a vida das crianças. Porque senão ela vai crescer um adolescente, porque aí sim, quando ela é adolescente, ela pega tudo isso e fala, a igreja me enfiou um monte de regra na cabeça, eu vou transgredir tudo. É tudo que ela quer. Se ela ama, ela não transgride, porque ela ama. Ela transgride regra. Você não pode entregar regra, você tem que entregar amor. É sobre isso. Então, o que você precisa fazer? Acompanhar essa criança como catequista, olhar os passos dela, o desenvolvimento dela, incentivar ela. Olha, você está praticando o amor na sua família? Como é que foi sua família, com a sua família nessa semana? Você brigou com seus pais? Incentiva, conversa, dê espaço, porque ela precisa ser ouvida também. Você precisa ouvir os problemas dela, você precisa olhar para ela de longe, sem botar pressão. Tudo que a gente não quer é botar pressão. Agora, principalmente, viu? Seja exemplo. Ninguém arrasta mais do que um catequista que reza. Ninguém arrasta mais do que um catequista que se confessa. Aquelas crianças precisam ver você de joelho no confessionário. Essas crianças precisam olhar o catequista confessar. Precisam olhar o catequista pedir a bênção do padre e do diácono. Precisam ver o catequista rezando. Seja exemplo, porque a criança te ama. Então dê a ela o que ela precisa. Se a igreja doméstica não deu, seja você para ela, ainda que não seja a igreja doméstica, mas seja um protótipo da igreja doméstica para ela, a igreja doméstica possível para ela. Mas isso é muita responsabilidade. Eu sou só um catequista. Não, você não é só um catequista. Você é um catequista. Você é aquele que assumiu a responsabilidade de salvar as almas. E aqui a gente está falando de uma alma de uma criança. É uma alma que ainda vai se desenvolver por sabe-se lá quantos anos. É uma responsabilidade incrível, linda, maravilhosa, mas difícil. Mas ninguém disse que era fácil. E aqui, para terminar, eu quero falar sobre amor. Eu quero falar sobre a missão do catequista, que é amar. Sobre aquele abraço, né? Que sai da igreja doméstica e vai para a igreja de fato, para a comunidade, para a igreja universal. Essa é a minha família. E aqui é uma maneira bonita de dizer, é minha família de uma maneira ampla. Esse foi o dia da minha festa de ordenação. Eu fui ordenado e aí fizemos uma festa na paróquia. Fui ordenado diácono, fizemos uma festa na paróquia. E nesse dia, estavam todas as pessoas aqui que são importantes para mim. Minha família, então está aqui eu, meus filhos, minha esposa, minha filha mais velha aqui do ladinho, que já está maior que a minha esposa. Então, estão todos aqui. Agora, quem está aqui em cima? Os 2 seminaristas da paróquia. Quem está na ponta? O diácono da paróquia, o outro diácono que me acolheu, me abraçou como um irmão. E aquele de barba branca, que é desse que eu quero falar, aquele de barba branca, meu pároco anterior. Meu pároco se chama Padre Henrico. Meu pároco abraçou minha família. Quando os meus filhos vieram para a paróquia fazer catequese, eles foram incentivados pelas catequistas e pelo meu pároco a fazerem parte da comunidade. Por quê? É muito fácil dizer, mas os filhos do Alexandre já devem estar catequizados. Mas não é verdade, eles estão catequizados sim, beleza, mas na igreja doméstica. E aquele abraço, ele precisa transitar, ele precisa se transformar do abraço do pai e da mãe para um abraço da comunidade. O Cristo do pai e da mãe precisa ser o Cristo na comunidade. Só que isso não é fácil de fazer. Isso depende de catequistas e padres e diáconos amorosos, que tenham amor por essas crianças. E eu vim aqui como pai, agora esquece que eu sou clero, vim aqui como pai dizer, esse homem, Padre Henrico,
amou meus filhos intensamente. As catequistas amaram meus filhos intensamente. Tanto que hoje, isso foi há 3 anos atrás, hoje os 3 mais velhos são coroinhas da paróquia. E os 3 mais novos não saem de dentro da paróquia. E eles já disseram para mim: pai, Dom Orani, né, o seu bispo, pode transferir você de paróquia? Pode te mandar para outra paróquia? Pode. Mas a gente não vai não, hein? Eles amam a paróquia Santa Cruz de Copacabana, onde eles servem, onde eu tenho a graça de servir. Ali eles descobriram o verdadeiro abraço de Cristo, um abraço na comunidade. Meus filhos vão à missa todos os domingos e dias de preceito porque querem. Eu não preciso falar nada, eu estou sentado em casa, eu olho, o filho está se arrumando para quê? Vou à missa, pai. Isso não fui eu. Meu filho, esse que está com a cabeça no meu ombro, Francisco, hoje está maior que eu, hoje eu que boto a cabeça no ombro dele, 3 anos depois, se tornou o cerimoniário da paróquia. Por quê? Porque quis. Eu não incentivei, eu não fiz nada. Eu só falei: meu filho, se você quiser, eu fico muito feliz. Mas quem incentivou foi a comunidade. Ele me fez gastar dinheiro. Eu falei disso no ano passado. Me fez comprar um missal caríssimo aqui. Porque ele tinha que ter um missal novo, que ele tinha que estudar. Ele ganhou uma bolsa de iniciação científica. E desde o primeiro dinheiro, que eram R$200, para ele é muito, né? Para adolescente, R$200 é muita coisa. Para a gente não é nada. A gente vai no supermercado e chora com R$200. Mas para ele é muito. Ele, sem falar comigo, foi até a sala do dízimo e se inscreveu como dizimista da paróquia. Deu lá R$20, 10% de tudo que ele ganhou. Porque ele quis. Não foi o pai que mandou fazer. Não foi a mãe que mandou fazer. Foi porque ele ama. E ele ama porque recebeu amor. A minha família hoje, independente de eu ser diácono da paróquia, ela pertence à paróquia porque encontrou amor. Amor de um pároco, amor de um diácono, de 2, né? Mas eu não valho porque eu sou pai. E amor dos catequistas. Eu aqui estou dando testemunho de tudo que falei antes. Porque é muito fácil você olhar para a apresentação e falar: olha, ele apresentou um esquema. Isso não é esquema, isso é verdade. Eu dou testemunho com a minha família. Meu pároco, aquele da barba branca, e agora eu termino. Meu pároco, ele sempre nos piores momentos, quando ele era confessor das crianças. As crianças só queriam confessar com ele. E ele sempre terminava tudo dizendo: vitória! Porque no fim era Cristo que importava. Era a vitória de Cristo naquelas crianças, naquela comunidade, naqueles diáconos, na vida dele, que importava. Ele terminava a confissão das crianças batendo no braço delas: vitória! Por quê? Porque elas tinham ali vencido o mal, vencido o pecado, através da confissão. Desde o primeiro dia, desde pequenos. Eu quis trazer isso aqui, porque eu sou muito grato por tudo isso como pai. Para dizer para vocês, eu como pai, peço a vocês, amem seus catequizandos. Padre Henrico morreu há 15 dias atrás. E eu tenho um último WhatsApp dele, que mostra como ele acreditava e amava a Santa Igreja. E ele dizia: vitória. É o que vocês precisam fazer. Amem e ensinem sobre o amor. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.